Porque Tov, Haverins, Shavua Tov, uma nova semana se inicia, Kol Beseder, estão todos bem? E vamos iniciar mais uma paraxá, mais uma porção da semana, uma paraxá muito importante também, como as demais, né? Como o amigo meu, Rabino Dorley, costuma dizer, essa é a paraxá mais importante da semana. Mas essa é a paraxá da semana, então ela é a mais importante, tá? Aconselho vocês também a verem seus vídeos, tá? São muito bons, assim como o do Rabino Yaakov, do Rabino Michel Tabatnik também, tá? Entre outros aí, só vocês procurar, Baruch Hashem. Nós vamos iniciar uma paraxá nova aqui, Haverim, a paraxá de Vaishlach, tá? Que vai contar agora um pouquinho da trajetória de Jacó, após ele sair lá da terra de Harã, né, da terra de origem do seu avô, no caso, de Abraão. E se inicia agora toda a construção do povo de Israel, tá? Agora começa realmente a entrar na construção do povo Yehudim, que vai ser só conhecido como Yehudim lá na frente, mas até então o povo hebreu, né? O povo de Israel, tá bom? Vamos conhecer aqui um pouquinho da segunda parte da vida de Jacó, podemos dizer assim, né? Que a primeira foi bem corrido, bem difícil para ele, tá bom? Eu já havia dado abrahá sobre o café, tá? Então não vou dar abrahá novamente. Vamos começar, Rabirins? Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolhesse dentre todos os povos, nos deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Jacó enviou anjos à sua frente, para seu irmão Esaf, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ele os instruiu para transmitirem a seguinte mensagem: Ao meu senhor Esaf, seu servo Jacó, disse: Eu vivi com Labã e a trazei até agora. Eu adquiri boi, burro, ovelha, servo e serva. Estou enviando para dizer ao meu senhor para encontrar graça aos seus olhos. Os anjos voltaram a Jacó, dizendo: Nós viemos a seu irmão, a Esaf, e ele também está se dirigindo para você. Ele tem 400 homens com ele. Jacó ficou muito temeroso e aflito. Ele dividiu o pessoal que o acompanhava, as ovelhas e o gado, os camelos, em 2 acampamentos. Ele disse: Se Esaf chegar a um dos acampamentos, eu o destruir, então o acampamento remanescente sobreviverá. Jacó disse: Ó Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaac, o Senhor que me disse: Volte para a terra dos seus antepassados, onde você nasceu, eu farei as coisas irem bem contigo. Sou desmerecedor por toda a sua benevolência e de toda a sua verdade, que o Senhor fez para seu servo. Pois com o meu cajado cruzei este Jordão, e agora me tornei 2 acampamentos. Salva-me, eu imploro da mão do meu irmão, da mão de Esaf. Eu tenho medo dele, pois ele pode vir a me atacar. Mães e filhos igualmente. E o Senhor me disse: Eu farei muito bem contigo, e tornarei seus descendentes como grãos de areias do mar, que de tão numerosos não poderão ser contados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayim. Olam natan peitorreinu. Baruch atah Adonai não tem Torá, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, universo, que nos desse a lei da verdade, para taxa vida eterno nosso meio, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, universo, que nos deixa a Torá. Vamos lá. Haverim,
Vocês viram que eu dei uma mudada, uma repaginada nos vídeos, tá? Eu ainda estou tentando me acertar ali com a questão de imagem e texto, mas eu creio que o texto eu vou permanecer assim mesmo, tá? Conhecendo a Torá e um pouquinho da minha trajetória no judaísmo, tá? Nesses 20 anos aí que eu tô Baruch Hashem, né? Que eu conheci o judaísmo e veio até então esforçando ao máximo para guardar o maior número de preceitos possível, mesmo como sendo um Benei Noah, tá? Eu falo, mas a correria não é fácil, né? Eu tô devendo para vocês um vídeo sobre o que é um Benei Noah, tá? Nós temos aí o nosso Rav Yaakov, tá? Que é um líder no assunto, tá? Procurem se quiserem saber um pouquinho, tá bom? E vamos lá, vamos começar aqui. Então nós havíamos visto, terminando a paraxá anterior de Vaitse, que Jacó havia feito um tratado de paz ali, né, com seu sogro, até então também tio, pois era irmão de sua mãe, Labão. E ambos fizeram esse tratado para nenhum ou outro fazer mal ao outro se cruzasse aquele perímetro, aquela montanha de pedra que eles fizeram ali como o seu juramento. E a paraxá aqui, ela continua agora na paraxá de Vaishlá, tá? Que diz assim que Vaishlá Yaakov Melachim, tá? Desculpa, Malachim. Vaishlá Yaakov Malachim Lefanav El Ashav, tá? Vamos lá. Yaakov viu anjos à sua frente, tá? Para seu irmão Esaf, para a terra de Seir, para os campos de Edom, tá? O texto aqui, como eu disse, como eu acabei de ler, eu leio em hebraico aqui para você, vai lá, Yaakov, Malachim, anjos, tá? A palavra aqui em hebraico, pessoal, Malachim, ela pode ser usada tanto para designar mensageiros, como para designar anjos, tá? E Rashi, então, aqui eles explicam que, na verdade, eram anjos realmente, não eram pessoas. Por quê? Vamos analisar aqui comigo. O que aconteceu passuques antes, né? Versículos antes, nós entramos na nossa paraxá. Diz que 2 anjos de Deus vieram recebê-los, tá? Então, termina-se o passuque do verso da paraxá anterior e começa o passuque novo. E esse passuque novo, ele vem agora e me fala que ele envia anjo, ou seja, entendam comigo, os anjos que estavam agora, os anjos de Israel que estavam aguardando ele retornar, vieram recebê-lo. E ele os mandou os mesmos justamente para encontrar com Esaú, seu irmão. Tá bom? Eu quero frisar aqui, Raverim, uma coisa importante. Antes de Jacó ele encontrar com Labão, viver com ele ali aqueles 20 anos, passar toda aquela labuta, ser enganado ali 100 ou mais de 100 vezes, ele teve um sonho onde ele havia colocado lá as pedras, né? E ele viu que anjos desciam e subiam. Ele teve um sonho. Ele viu por um sonho. Agora ele vê que o nível dele estava tão alto, que os próprios malachim, os próprios anjos agora se transfiguraram realmente em pessoas, ou seja, o nível dele evoluiu. Ele passou durante 20 anos na terra ali com Lavan, no meio da idolatria, mas ele evoluiu, ele não estagnou, a ponto de agora os anjos parecerem para ele fisicamente. Eu chamo bastante essa atenção, tá?
Vamos continuar aqui, porque eu vou dar dentro do hebraico aqui tem uma frase interessante para nós atribuirmos juntamente a esse contexto da elevação espiritual de Jacó. Ele os instruiu para transmitir a seguinte mensagem: ao meu senhor Esaú, servo de seu servo, né? Jacó diz: eu vivi com Labã e atrasei até agora. Aqui que eu quero entrar com vocês. Aqui no português está escrito eu vivi, tá? Mas no hebraico está garti, tá? Que vem de ger. Ger é peregrino, é estrangeiro, tá? Tem um assunto aqui interessante em relação a ger toshav. Eu não vou entrar muito nessa parte da questão do toshav, tá? Que é um peregrino no meio de vós, mas eu quero pegar aqui que no hebraico tá garti. Ele era peregrino com Labão, e por isso ele atrasou até agora, tá? No português tá eu vivi, mas o que eu quero dizer? A palavra garti aqui, se você pegar a soma das letras em hebraico, vai dar justamente 613, tá? Essa é uma outra explicação do Urashi aqui. Então, quer dizer? Quer dizer o quê? Que ele estava dizendo... É como eu falo para vocês, meus amigos. A Torá ela não dá ponto sem nó. Ela poderia usar a palavra guerra aqui, tá? De peregrino. Mas ele usou garti, ou seja, era uma mensagem dizendo que mesmo que ele ficou os 20 anos ali com Labã no meio da idolatria, ele ainda guardou todos os preceitos de Deus. Se eu não havia comentado, antes estou comentando aqui. Deus deu 613 mandamentos ali para Moisés no Monte Sinai. Tá? São 613 ao todo. Tá? Aí muitos podem perguntar, nossa, mas guardar 613 mandamentos, judeus guardam 613... Entendam bem. Dentro desses 613 mandamentos, a maioria dos mandamentos condizia com o templo, com a existência do templo. Então, se não existe mais templo, muitos dos mandamentos não são mais praticados hoje no dia. Isso é normal. Né? Estima-se aí 200 e poucos, né? Segundo alguns rabinos que ainda estão em vigor. Só que aí você pega e para. Como lá na frente, na outra sessão de vídeo, eu vou comentar sobre isso também. Desses 200 e poucos que sobraram ainda, não esqueçam, existe mandamentos que é para mulher, existe mandamentos que são para crianças até então, existe mandamento para quem está no campo, existe mandamento para quem está na cidade, existe mandamento para quem é levita. Então você entenda que a totalização dos 613 mandamentos, quando Jacó diz aqui, ele está se referindo à Torá inteira. Não que ele guardou mandamentos para sacerdote, tudo, mas ele sabia, e mesmo se ele precisasse haver de quebrar, ele não quebraria. Tá? Então entenda que dentro de todos os mandamentos, existe mandamentos específicos para cada tipo de situação. Campo, cidade, para mulher, para criança. E também existem mandamentos até em relação a cuidados de animais, tá, pessoal? A Torá ela é perfeita. Vou sempre dizer e ser taxativo isso. A Torá, ela é perfeita. Então ele estava mandando avisar para Esaú que mesmo ele no meio da idolatria, ele guardou os preceitos de Deus, as mitzvot de Deus, tá? Aí ele fala na mensagem que ele tinha adquirido: boi, burro, ovelha, servo e serva. E estou enviando para dizer a meu senhor para encontrar graças aos meus olhos. Tá? Vamos continuar aqui. Eu ia pegar mais um assunto mais na frente que dá para encaixar, mas vamos lá que a gente chega lá. Os anjos voltaram a Jacó dizendo: nós vimos seu irmão, Isaac, ele também está se dirigindo para você. Ele tem 400 homens com ele. Jacó ficou com medo. 400 homens? Então ele está querendo guerra. Tá. Ele ficou temeroso e aflito. Aí o que ele pegou? Ele pegou e dividiu tudo que ele tinha em 2 acampamentos. Ele dividiu na metade, deixou um para trás, porque ele disse: caso Esaú chegasse a destruir um dos acampamentos, o outro conseguiria se salvar.
tá? Então, o acampamento remanescente sobrevirá. Jacó diz, aí o que acontece? Ele foi fazer uma tefilá, ele foi fazer uma oração, rito paralelo, uma oração espontânea, tá? Aí ele diz, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disse, volte para a terra dos seus antepassados, onde você nasceu. Eu farei as coisas e irei bem contigo. Ele fala que ele é desmerecedor, tá? Eu não vou repetir aqui. Tem uma parte que eu vou pegar com vocês. Salva-me, eu imploro, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Eu tenho medo dele, pois ele pode vir a me atacar, mães, filhos igualmente. E o Senhor me disse, eu farei muito bem contigo e tornarei seus descendentes como o grão da areia do mar, que de tão numerosos não poderão ser contados. E aqui termina a nossa porção dentro dessa paraxá aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar uns pontos específicos aqui. Mesmo nós sabemos o que Deus tinha feito com Jacó, mesmo ele tendo um sonho, mesmo Deus tendo falado com ele no sonho, mesmo Deus tendo ajudado ele na questão ali do que Lavan trocou mais de 100 vezes o seu pagamento, a ponto de ele saber e Deus falar para ele que anjos iam lá no rebanho do seu sogro Labão, trocavam as ovelhas para ele. E chega agora, ele está com medo. E ele na sua tefilá, ele vem e questiona Deus. Falou, mas você que disse para mim voltar que você faria bem comigo. Agora meu irmão está vindo ante mim com 400 homens de guerra. Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, porque é interessante você notar que muitas das vezes nós vamos ver muitos, mesmo Deus se mostrando, entre aspas, né? Deus provando, fazendo inúmeros milagres, mudando o curso da natureza e tudo, a pessoa ainda ela tem aquele sentimento dentro dela de temor, tá? E outra, Jacó ele era um tzadik, ele era um justo, só que ainda ele estava crescendo nisso, tá? Dentro do judaísmo existem milhares de histórias sobre tzadiks, sobre homens justos, tá? Homens que viviam ali realmente com Deus, como se o mundo para eles nada não importasse, a ponto deles conseguirem entrar de um lugar para outro em questão de segundos. Existem muitas histórias, Ravelim, tá? Então, o que me chama a atenção aqui é por que Jacó havia agora estado com medo, tá? E aqui ele fez 3 coisas. A primeira coisa, ele orou, né? A segunda, ele enviou presentes. E você vai ver que a terceira ele fez o quê? Ele se separou o acampamento. Então são 3 processos, tá? São 3 processos aqui que ele fez. Inclusive Racha ele comenta sobre isso, tá? Então o que nós aprendemos aqui de Jacó, mesmo ele sendo um justo tzadik? Que a primeira coisa que nós temos que fazer, mediante situações da nossa vida, a primeira coisa é entrar na presença de Deus com uma oração, tá? Com uma tefilá. A segunda, ele preparou e colocou presentes. Aqui você tem que ser esperto, você tem que ser como Jacó, né? Vamos dizer assim, como nós estamos sobre a história de Jacó. Jacó, ele era muito astuto, né? Ele se precavia das situações. Então, o ato de presente é você procurar a paz. Vê se tem alguma coisa errada. Então, você vai e oferece presentes. A terceira é você se precaver, você ter um plano, tá? Mas aí Maurício está falando que isso não é confiança em Deus. Nós estamos falando aqui de um justo, de sadique, ao qual Deus falou assim que todas as gerações para frente, o seu nome seria reconhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero que entendam que a Torá, ela fala de seres humanos, ela não fala de super humanos que nunca pecaram, que não. Ela fala de pessoas como nós, pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Não é à toa que nós estamos vendo a história de Jacó aqui, que é, frente aos seus anteriores, é muito mais complexa, é muito mais difícil. Tá? Então, o que nós aprendemos de Jacó é isso. Tefilá, preparo,
esse resguardo, tá bom? Eu quero pegar uma partezinha aqui que fala assim, pois com meu cajado eu cruzei esse Jordão e agora me tornei 2 acampamentos. Tá? No versículo 32 aqui do Passuque 11, ele fala, ou seja, ele pegou o cajado, tá? Diz aqui que ele abriu o Jordão com o cajado, tá? Semelhante a Moshe, a Moisés, no Mar Vermelho posteriormente, tá? Eu poderia entrar aqui no mais profundo em relação à questão do cajado, que eu já havia, acho que eu já havia comentado sobre o cajado que Deus havia criado desde o começo, que vai parar até na mão de Moisés e depois, né, foi passando para Abraão, para Isaac, agora está na mão de Jacó, e esse é o mesmo cajado que vai estar com Moisés futuramente, tá? Aí nós lemos que ele fez aqui a oração para ele salvar ele, e eu quero chamar a atenção aqui também no verso 12, que salva-me, eu imploro da mão do meu irmão, da mão de Esaf. Ele fala da mão do meu irmão, da mão de Esaf. Ele fala daquele, então, que aparenta ser meu irmão, mas ainda é o Esaf, o perverso, tá? Aqui nós terminamos. Como eu disse, essa porção é bem curtinha. Então nós temos o envio dos anjos até Esaú, o retorno da mensagem dos anjos de Esaú com os 400 homens, a oração, tá? O envio dos presentes e a preparação de Jacó, tá? Haverim, não viemos nos esquecer, nós estamos vivendo no mundo físico, tá? E nesse mundo físico nós somos humanos, somos falhos, nós vemos muito isso com os tzadiks ali. Eu vou ressaltar aqui 2 pontos. Abraão, ele temeu quando ele desceu pro Egito, ele temeu quando ele desceu para a terra dos filisteus. O que ele temeu? Com o caso de Sara ser muito bonita, ele temeu que o faraó tomasse, ele temeu que o Avimelech tomasse sua esposa, tá? Nós tivemos o caso do seu filho Isaac, a qual foi a mesma situação, tá? Então não esqueça, a Bíblia não trata de sobre-humanos, ela trata de pessoas comuns, tá? Vivendo as suas vidas. Como o Rebbe, né, ele mencionava, nós somos seres espirituais com experiências físicas e não o contrário. Não somos seres humanos com experiências espirituais, ao contrário, nós somos seres espirituais com experiências físicas. Por quê? Nós já sabemos que antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Deus já não sabia sobre nós, tá? E o que acontece? Essa Neshama, essa alma que desce para esse corpo, ela já existia e Deus o conhece. Então nós somos seres espirituais com experiências físicas, tá bom? E tudo isso nada mais é para a elevação da nossa Neshama, que já é perfeita, tá bom? Vamos ficar com essa porção, vamos refletir, tá? Vamos analisar que Jacó já estava num nível até alto, a ponto de os próprios anjos se transfigurarem para eles em figuras humanas, e mesmo assim ele ainda estava temeroso, tá bom? E desde já agradeço, espero que tenha sido útil mais uma vez, tá? E que Hashem abençoe nós todos, e mais uma vez eu quero fazer dessa aula em mérito às vítimas na mão do grupo terrorista Hamas, Baruch Hashem, que já conseguiu voltar, acho que foram 13 até agora, né? Tem mais para vir. Graças a Deus teve uma mãe com suas 2 filhas e o seu esposo estava aguardando sem saber o que tinha acontecido. Teve as senhoras, teve um menino. Baruch Hashem, sabe? Não é fácil. Em mérito também dos soldados ali que estão na frente de batalha, tá?
E que Deus continue a os proteger, que Deus continue a os guardar, livrando de todo o mal. E que para nós, que venhamos ter uma semana maravilhosa, cheia de brarrotes na vida de cada um. E que tudo aquilo que viemos a fazer, Deus venha prosperar em nossas vidas. Desde já, Lehitraot. Até a próxima, fique com Deus e Toda Arabá. Muito obrigado.